Olá, boa tarde. Começa agora mais um BG de Casa em Casa. Hoje com dicas para você aproveitar melhor o seu tempo durante a quarentena, na organização da casa, das tarefas domésticas, da rotina de trabalho e muito mais. Então, mãos à obra, o programa está no ar. Com o agravamento da pandemia do novo coronavírus e a constatação de que o isolamento social era necessário, muita gente pensou: é a possibilidade de trabalhar de casa, curtir a família, fazer tudo aquilo que sempre quis e não tinha tempo. Aí os dias foram passando, a quarentena se estendendo, as responsabilidades aumentando e nada do tão sonhado descanso. Pelo contrário, estamos tendo que conciliar teletrabalho, tarefas domésticas e a educação das crianças e sem saber até quando. Comigo não foi diferente. Fiz a minha lista de filmes, séries, livros e tudo que eu queria fazer durante esse período de recolhimento. Passei pela fase de organizar armários, despensa, biblioteca e tudo mais que pudesse tornar os meus dias bem produtivos. Com a volta do programa em formato remoto, das aulas mesmo que online dos meus filhos e a casa demandando cada vez mais cuidados, não sobra tempo para mais nada. Tem dia que eu me sinto mais cansada do que quando eu estava em trabalho presencial. Será que isso é normal? Como dar conta de tudo? Muitas vezes a cobrança vem da gente mesmo, de ser produtiva, boa mãe, dona de casa, cozinheira, acompanhar as notícias sobre a pandemia, as lives da semana, o curso online do momento. Não sobra espaço para o descanso, para o lazer, para o tão desejado tempo livre. Como encontrar equilíbrio em meio a tantas demandas e incertezas? Os dias parecem ser sempre iguais. Como dosar a hora do trabalho e a do lazer? E como organizar a rotina para ter produtividade sem abrir mão da saúde e do bem-estar? É sobre tudo isso que vamos conversar no programa de hoje. Dani, é com você. Ei, gente, para alguns, a quarentena tem sido um tédio. Para outras, de muitas demandas. Mas se a gente não organizar uma rotina, vira tudo uma loucura e duas coisas são certas. A gente gasta mais tempo e se estressa. Como administrar o tempo neste período de isolamento social? Quem vai nos ajudar nessa tarefa é a educadora Kênia Valadares. Kênia, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, Daniela. De fato, você tocou no cerne da questão, né? A pandemia nos colocou aí em xeque com a nossa verdade e com o tempo, né? Que passa e vai continuar passando sempre, né? E como que a gente tem usado ele? De que forma a gente tem aí usado o tempo para a gente fazer as nossas tarefas, né? Tantas, que são tantas. E tem muita gente que acha difícil, monótono essa coisa de rotina. Como torná-la mais leve? Pois é, a rotina ela é muito importante para todos nós, desde a criança, né, até um adulto, porque a rotina faz com que o nosso cérebro, na realidade, identifique as coisas e torne cada uma dessas tarefas como um hábito. Tem algumas dicas que eu poderia dar. Uma delas é que você consiga aí, talvez, listar o que você precisa fazer e determinar horários para que isso seja feito, mesmo que você esteja sem 100% dentro de casa. Na minha casa, a gente está aqui, todos nós, meu esposo, a minha filha de 3 anos e eu, né? Todos nós estamos aqui e a gente tem que. A vida segue. Eu tenho que continuar trabalhando, meu esposo tem que continuar trabalhando. A minha filha não está com aula, então isso é um complicador, porque se tem uma criança em casa, mas as tarefas precisam ser cumpridas, né? Tem muita gente que nessa pandemia está à toa, né? Ou está com poucos afazeres. Outras, ao contrário, acham que estão, inclusive, trabalhando mais do que trabalhavam antes. Qual dica que você pode dar para a gente ter uma rotina bacana, sem morrer de trabalhar, sem se estressar? Pois é, um outro complicador é a gente quem está em home office, né? Quem está aí trabalhando de casa, porque acaba misturando as coisas, né? Não tendo um horário específico para o trabalho e para outros afazeres. Eu sempre utilizo algumas ferramentas do tipo alguns timers, assim, para que você coloque, trabalhe naquele tempo e quando para o timer, né? Durante 25 minutos, por exemplo, o Pomodoro,
que é online, inclusive, eu paro e faço o que eu chamo de descanso ativo. Eu vou fazer alguma coisa na casa, vou adiantar alguma coisa na minha rotina de casa, mas sempre respeitando o meu tempo de trabalho, porque senão eu não consigo entregar o que precisa ser entregue, né, as tarefas que precisam ser entregue, e aí eu acabo trabalhando muito mais do que as horas previstas, na qual eu fui contratada, e também acabo não fazendo as coisas de casa, e acaba virando, na realidade, um grande embaraço, né? A gente aí acaba tendo grandes problemas em relação a isso. Eu acho que uma boa opção é realmente a gente usar algumas ferramentas, né? E outra coisa que eu tenho percebido, como as pessoas estão em casa, elas costumam ficar o dia inteiro com a mesma roupa, de pijama, né? Então elas ficam de pijama da hora que acorda até na hora que vai dormir de novo. Pode parecer bobo, mas o nosso cérebro faz outra leitura disso. O pijama é para dormir, né? Então, você tem algumas rotinas, não estou dizendo que aqui você vai pôr um salto alto, né? Mas você precisa aí pensar no seu tempo e administrá-lo de modo que você tenha aí as tarefas a serem cumpridas, e a primeira delas é: vou para o trabalho, eu coloco minha roupa, vou trabalhar, mesmo porque você tem uma reunião, você não vai precisar rapidamente ter que mudar de roupa porque você está de pijama dentro de casa, né? Descabelado. Descabelado, no máximo que você passa um batom, porque você fica mais à vontade. Ninguém vai pôr um espartilho, um salto alto, né? Não é essa a questão. Mas é a questão de a gente estar pronta, né? E dizendo isso para o nosso cérebro: eu estou pronta a qualquer momento para uma reunião, para alguma coisa nesse sentido. Outra coisa super importante é pensar que o sábado, domingo e feriados, eles ainda existem. Então, você não tem que trabalhar se não é o seu dia de trabalho, né? Porque tem gente que tem esses dias como dias de trabalho. Então, você não tem que trabalhar no domingo e no sábado. Organize a sua rotina de modo que você consiga fazer desses dias um dia de lazer, de descanso. Lazer dentro de casa? Sim, assistir um bom filme, ler um bom livro, né? Estar com a sua família sem se preocupar com o relógio, no sentido de que essa agora tem reunião no Zoom, tem reunião ali, tem que entregar qual demanda. Você citou aí a técnica Pomodoro. Explica Sim. para quem não sabe o que é isso. Sim, é uma boa. É uma técnica que é muito trabalhada, pensando que a cada 25 minutos é o tempo máximo que o seu cérebro consegue trabalhar com um contexto um pouco mais de foco. Em alguns momentos do dia, talvez, quando você está começando, talvez você pode até estender um pouco mais. A ideia é que você faça pequenos breaks de 5 ou 10 minutos para que você consiga voltar novamente para o foco. Existem algumas estratégias interessantes dentro dessa técnica Pomodoro. A primeira delas, que você sabe, se você está dizendo para o seu cérebro que durante aqueles 25 minutos você vai estar completamente dedicada ao que você está fazendo. E aí, de certa forma, você dispõe toda a sua energia para que você consiga resolver naquele tempo. Acabou os 25 minutos, é importante que você, até existe no site, né, Timer Pomodoro, você pode ativar lá 5 minutos ou 10 minutos de pausa. Essa pausa, é legal que você faça, se você está na sua casa em home office, que você levante, vá beber uma água. Aqui em casa eu aproveito para ver algumas coisas das tarefas de casa, adiantar o almoço, ajeitar algumas coisas, mas que você mude de atividade, porque ao mudar de atividade, o seu cérebro dá uma oxigenada. Se não tem como ir para a natureza, pode chegar na janela também, respirar um ar, olhar o céu. Kênia, a gente tem exemplo de duas pessoas, são duas mulheres, uma é professora e a outra, além de trabalhar, ela tem filhos e está estudando. Então, elas estão com a rotina bem atribulada, então passando apertado, né? Agora, nesse tempo, uma mais organizada, a outra aprendendo a se organizar. Meu nome é Laura, eu tenho 22 anos, sou professora de inglês e confeiteira, de certa forma, tenho uma pequena confeitaria em casa. Tenho dado algumas aulas online e outras presenciais na escola, e o meu horário é dividido conforme o horário que eu tenho aula, né? Então, eu tenho tentado me organizar nesses intervalos entre aulas, né? Para ler algumas páginas de um livro que eu gosto, para jogar os jogos online quando eu tenho um intervalo maior entre as minhas aulas. E tenho deixado o final de semana mais para descontrair mesmo, para relaxar, para ver série, ver filmes. E, bom, tem funcionado bem. Eu tento ler um pouco antes de dormir, eu tento interagir pelas redes sociais. Ser mãe, ser trabalhadora, ser estudante, não é fácil. Eu hoje faço o curso de pedagogia, estou no 5º período, espero concluí-lo.
E eu trabalho em uma escola, como eu já disse, uma carga horária integral. Então, assim, eu tento conciliar, eu acho que o primeiro passo é o prazer e a gente ter prazer em tudo que a gente faz. Eu gosto dos afazeres domésticos, gosto do trabalho, gosto dessa parte administrativa, de organização. Sou super organizada e eu acho que eu consigo por causa dessa organização mesmo. Kênia, muitas vezes a gente se planeja, como as duas aí mostraram, e pode ser que não dá certo, e aí bate aquela frustração. Como administrar isso? Pois é, Daniela, a gente tem aí que pensar que a nossa rotina ela vai nos ajudar aí a dizer um pouco de como que a gente vai se haver com essa pandemia. E para a gente diminuir a frustração, a gente tem que primeiro não ser algoz da gente, né? Pensar que assim, a cada dia basta o cuidado, né? Então, com um pouquinho em cada dia, você vai aí tentando organizar a sua rotina do dia, né? Com coisas simples, né? Listando o que você tem que fazer, pensar em fazer e focar naquilo que tem que ser feito para responder de maneira mais assertiva e não precisar gastar muito tempo naquilo que você está se propondo a fazer. O que tem a ver a organização do tempo com a lógica da felicidade? É o que a Kênia Valadares vai responder para a gente no próximo bloco. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. O DG de Casa em Casa está de volta hoje falando sobre organização do tempo com a ajuda da Kênia Valadares. Kênia, a organização do tempo tem a ver com a felicidade? Ou se tem, não é? Porque se a gente consegue organizar melhor o nosso tempo, a gente consegue perceber que é nele que a gente quer ser feliz, né? É nele que a gente escolhe construir uma vida pró-felicidade, uma vida em que tenha sentido pra gente. É tão ruim quando você passa o dia inteiro, você trabalha, e ao final do dia você tem a sensação de não dever cumprido, você tem uma sensação de que, nossa, eu estou empurrando tudo para amanhã, né? Parece que essa lógica do tempo, ela é problemática para a gente. Ao passo que, se você termina o dia com o check, né? Tipo, ai, não consegui fazer o que foi previsto, em outras coisas mais, tive insights. Isso traz, bioquimicamente falando, né? Na realidade, a gente tem aí alguns neurotransmissores da felicidade. A gente tem aí a dopamina, um deles, que é essa ideia de que a gente teve dever cumprido. Isso dá para a gente uma sensação de felicidade, né? Na realidade, eu estou falando aqui especificamente de 4 neurotransmissores que são conhecidos como neurotransmissores da felicidade: a dopamina, a ocitocina, serotonina e a endorfina, né? A gente não tem que esperar para ser feliz, né? Assim, tem muita gente que atrela o tempo à felicidade de uma forma. Ah, quando eu me casar eu vou ser feliz. Ah, quando eu me formar eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver filhos eu vou ser feliz. Acaba que o tempo passa, às vezes essas conquistas chegam ou não chegam, né? Não necessariamente. E aí você perdeu a chance de perceber que a felicidade está no cotidiano, né? Na lógica da gestão do tempo, em todo momento, percebendo as pequenas coisas, as pequenas conquistas, a delícia assim, da felicidade, ou seja, de pequenos prazeres, né, que te dão felicidades. E alguns prazeres, talvez, que a gente talvez não se dê conta de que eles podem ser transformados em prazeres da felicidade, como o trabalho. Né? Às vezes o trabalho, nossa, é pesado. Não, se você transformar esse trabalho numa lógica de que, nossa, qual é o sentido, o propósito que ele dá para a minha vida, ele acaba sendo um contexto de felicidade. Esse negócio de fazer uma listinha e depois ir lá ticando o que a gente fez, isso é importante, assim, a gente visualizar que estou conseguindo resolver os problemas? Isso é super importante em qual quesito? Porque, na realidade, o neurotransmissor da dopamina, uma das coisas que a gente tem como resposta é a ideia de que quando a gente cumprir
uma meta ou quando a gente consegue ultrapassar, isso dá para nós uma sensação de dever cumprido. E isso, bioquimicamente, né? Assim, o organismo sente isso, tá? É importante, mas com um certo cuidado, assim, para que você consiga listar as coisas que precisam ser feitas ou precisam ser cumpridas com o mínimo de identidade no sentido de que o tempo é aquele previsto, porque senão a gente cria também uma frustração. Você cria listas que são listas não pensadas para o tempo corrente, ou seja, para a semana, para o dia, para o mês ou para o ano, e às vezes a sua lista está uma lista muito mais para um mês e você quer cumpri-la num dia, e realmente é impossível, e aí em vez de você liberar a dopamina, você vai liberar o cortisol, que é o do estresse, né? Que aí você vai ficar muito mais estressada de não ter cumprido o que você se propôs. Um exercício que eu acho que é bem interessante, eu sempre nos meus cursos de administração de tempo eu proponho para as pessoas, é que elas comecem por semana, né? A cada semana comecem a organizar a sua semana e comecem a perceber diariamente se é possível fazer aquilo e vai adaptando, porque eu sempre costumo dizer que a gente não está aqui, pelo menos as oficinas que eu ministro de administração de tempo não tem o intuito de transformar todo mundo em locomotiva, porque cada um tem o seu ritmo. E o bonito da natureza é a lógica de que tem gente que é vagão, tem gente que é locomotiva. E a ideia é essa junção da vida, né? Isso faz a gente viver numa sociedade, cada um com o seu ritmo. Agora, dentro do seu ritmo, o que é possível melhorar? Com o advento das redes sociais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não fique o tempo inteiro checando o WhatsApp, checando o e-mail, checando o Instagram, o Facebook, ou seja, o tempo inteiro a gente está refém dessas redes, né? Então, é preciso que a gente tente organizar o tempo de modo que a gente consiga ser produtivo dentro do nosso ritmo. Cada um tem seu ritmo, né? Então, essa listinha, ela é importante até para você descobrir o seu ritmo. Talvez, se eu te der a minha lista, Daniela, você não consiga fazê-la, porque talvez você achar que ela, nossa, podia ter muito mais coisas. Talvez você tenha um perfil mais para uma locomotiva e eu para um vagão. E qual o problema disso? Nenhum. É sempre bom a gente guardar um tempinho também para viajar. Faz um bem danado, né? Agora as viagens só podem ser virtuais e a gente vai embarcar nessa com a repórter Daniele Domingos, que hoje é dia da coluna de turismo. É isso mesmo, Daniela. Por enquanto a gente vai viajando sem sair de casa até acabar esse distanciamento social. E no último dia 8 de julho, Ouro Preto, que é a primeira capital brasileira a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, completou 309 anos. O lugar que a gente vai visitar agora guarda grande parte das memórias de lá. E o vídeo foi produzido pela equipe do programa Agenda. O imponente edifício localizado na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, já serviu como casa de câmara e até presídio, mas desde a década de 40 abriga o Museu da Inconfidência. Fechado devido à pandemia da Covid-19, o espaço pode ser visitado à distância por meio de um passeio online. O projeto Era Virtual disponibiliza em seu site um tour onde é possível observar cada detalhe das várias exposições do museu. Além de abrigar obras de arte e artefatos, o acervo também guarda os restos mortais de alguns dos inconfidentes e pedaços da forca na qual Tiradentes teria sido executado. O museu não se dedica apenas a exposições sobre a Inconfidência Mineira, mas também a acontecimentos, aspectos culturais e personalidades da época, como o Aleijadinho, grande símbolo da arte regional. A sala, dedicada a algumas de suas obras, conta com uma estátua de São Jorge em madeira talhada, além de peças do presépio da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Então tá aí, outra dica de tour virtual. E agora a gente vai ver as fotos que chegaram para nossa equipe. Vocês lembram que a gente pediu para as pessoas mandarem fotos de lugares especiais em Minas? Então, a gente vai começar com as fotos da Stephanie, porque são justamente de Ouro Preto. Vamos colocar aí as fotos e ela fala o seguinte. Ela fala que ama andar pelas ladeiras de Ouro Preto e resgatar memórias, que para ela Ouro Preto é o grande museu
de História de Minas Gerais. Quem também mandou foto foi a Michele. A Michele mora lá em Santa Luzia e mandou as fotos para homenagear a cidade dela. Vamos colocar aí as fotos da Michele para a gente ver um pouquinho mais de Santa Luzia. Muito obrigada, Stephanie, Michele, todo mundo que já enviou fotos. As fotos vão entrando nos próximos programas. Para mandar, só entrar em contato pelas nossas redes sociais e até mais. Gostaria que, para finalizar, você desse uma dica para tantas pessoas que estão achando agora na quarentena que o tempo está curto para fazer tanta coisa. Bom, a gente já falou de tantas dicas, né? Mas eu vou me valer de uma que eu acho que é a mais importante aí, que você possa perceber que o tempo, ele é como um rio, ele vai sempre correr, né? Então, que você utilize essa água que corre no rio para gerar vida. Então, sugiro que você aproveite o tempo para se conectar melhor com você mesma, até percebendo aí, como a gente falou ao longo da entrevista, com a sua percepção de como você pode melhorar a sua administração de tempo, então listando as suas tarefas, utilizando aí a ferramenta Pomodoro ou outras ferramentas, agenda, planner, o que você quiser, para conseguir cumprir essas tarefas e se organizar melhor, mas também conectar com aquelas pessoas que a gente ama e que não são muito caras, como a gente está dentro de casa, que a gente consiga aí criar uma melhor conexão e utilizar esse tempo de registro, né, de memória com essas pessoas, né? Então, com os nossos filhos, com os nossos esposos, né, com os pais, que a gente possa usar o tempo aí para a gente estar mais próximo e poder fazer aquilo que a gente não pode fazer lá fora, abraçar, se aconchegar, né, e curtir bem a sua vida, pensando que tudo isso vai passar e, quem sabe, uma melhor versão sua, entendendo melhor quem é você e como você pode melhorar na sua lógica de rotina, você consiga isso ao final, né, da quarentena. Muito obrigada, Kênia. Eu convido vocês a rever esse programa que estará no nosso YouTube, porque tem muita dica legal. E desejo a todos que ficaram ligados no Brasil das Gerais que aproveitem bem o tempo de vocês, principalmente agora, que está no fim de semana. Tchau! Ufa, por hoje é só. Que a gente consiga equilibrar melhor o nosso dia, a nossa vida e as nossas emoções. Afinal, como bem dizia o poeta Cazuza, o tempo não para. Que a gente possa então fazer um bom uso dele, aproveitando cada momento e cada aprendizado que esse período nos traz. E na segunda estamos de volta falando sobre a comunicação não violenta, uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a atravessar essa fase com mais tranquilidade. Eu te espero, hein? Um grande beijo e um bom fim de semana. Se cuida!